Fala torcedor vascaíno, o clima hoje é quente demais na colina histórica e o que era para ser apenas mais um dia de rotina no nosso Vasco da Gama se transformou em um verdadeiro terremoto nos bastidores. Tem denúncia grave, tem polêmica sobre contratação, tem dirigente sendo questionado, jogador caro sem render, técnico sem respaldo e mais uma vez a torcida sendo feita de bobo esperando por reforços que não vêm. E aí, até quando isso vai durar? O torcedor tá cansado de promessas vazias, de coletiva com um discurso bonito mas sem atitude real. E hoje a gente vai falar com todas as letras sobre o que tá acontecendo nos bastidores do Vasco da Gama. Para começar, vamos bater de frente com a situação do elenco. Tá nítido que o time precisa urgentemente de reforços. Isso não é novidade para ninguém. Quem viu o jogo contra o Independiente Del Valle sabe do que eu tô falando. O Vasco perdendo, precisando virar o jogo, e o Fernando Diniz olha pro banco e vê o que é Alex Teixeira, Benjamin Garré e Lindel Augusto. Sério mesmo que é com esses nomes que a diretoria espera mudar a realidade do time? Dá até pena do Diniz em certos momentos. Ele tenta organizar o time, tenta motivar os caras, mas o material humano que ele tem na mão é fraco, limitado e em muitos casos já passou do ponto. A verdade é dura, o Vasco tem um elenco de segunda prateleira e olha lá. Esse papo de top 8 que a diretoria andou falando em coletiva é piada pronta. O elenco do Vasco hoje, com muita boa vontade, briga para não cair. Tá mais para top 15, top 16 e isso se não piorar. E aí a gente vê um presidente que insiste em pintar uma realidade que não existe, enquanto o torcedor que acompanha todo o jogo sabe muito bem o que tá acontecendo. E se o elenco é limitado porque o clube não contrata, aí vem a desculpa clássica: falta de dinheiro. Só que a falta de dinheiro não parece ser problema quando é para pagar salários absurdos. A denúncia que explodiu recentemente envolve justamente isso: contratos milionários com jogadores que pouco entregam. Alex Teixeira e Souza, por exemplo, receberam salários de R$350 mil por mês. O contrato do Alex Teixeira é de 1 ano e meio e vai custar aos cofres do clube mais de R$6 milhões. O do Souza, que já foi embora, custou cerca de 4 milhões. Ou seja, só esses dois comprometeram quase R$11 milhões. E aí vem a pergunta: será mesmo que o Vasco tá sem dinheiro? E a coisa não para por aí. Thiago Mendes, volante de 33 anos, foi trazido por uma exigência do empresário do goleiro Léo Jardim. Isso mesmo, o empresário só topou renovar com o Léo Jardim se o Vasco aceitasse também contratar o Thiago Mendes. É assim que o clube tá sendo gerido. Com imposições de empresários, favorecimentos e decisões sem o menor critério técnico. Não bastasse isso, ainda tem o caso do Felipe Coutinho, que voltou, ganha mais de R$1,5 milhão por mês e até agora só teve uma atuação realmente boa contra o São Paulo. De resto está devendo, e muito. A sensação é de que os jogadores hoje mandam no clube. E se o jogador sente que tem esse poder, ele passa a agir como bem entende. Vide o comportamento do João Vitor, que tem debochado, batido de frente com a torcida como se estivesse acima da instituição. É esse o ambiente hoje dentro do vestiário. Um ambiente perdido, sem comando claro, sem liderança, onde o técnico faz pedidos e é ignorado. Fernando Diniz pediu reforços, indicou nomes, mas a diretoria simplesmente diz não tem perfil e segue em frente como se nada tivesse acontecido. É desrespeitoso, é desmotivador e mostra o quanto a estrutura do futebol do Vasco está falida. Vamos falar de nomes porque tem muita coisa rolando. Um dos nomes mais falados foi o do colombiano Marino Inestrosa, jogador de seleção destaque no Atlético Nacional. O Vasco tentou, o Fernando Diniz confirmou o interesse, mas o clube colombiano pediu 12 milhões de euros. E aí o negócio travou. E aí a gente entende quando o clube quer um bom jogador com idade boa que atua em alto nível, vem a desculpa da grana. Mas quando é para atender pedido de empresário, pagar jogador encostado, aí o dinheiro aparece. Outro nome que circulou nos bastidores foi o de Brian Rodrigues, atacante que está no América do México. O Vasco também demonstrou interesse, mas mais uma vez os valores assustaram a diretoria. A história se repete: quer qualidade tem que investir. Mas a diretoria prefere economizar, ou gastar mal como tem feito, e manter o time fraco sem perspectiva de melhora. Teve ainda o caso do Henrique Triverio, argentino de 36 anos, que estava no The Strongest da Bolívia e agora joga no Aldosivi da Argentina. Um jogador que, mesmo veterano, tem números interessantes.
Marcou 7 gols e deu 2 assistências em 18 jogos. O Diniz gostou, pediu a contratação. E qual foi a resposta da diretoria? Não tem o perfil do clube. Como assim não tem perfil? Um jogador experiente que chega a custo zero, que pode agregar ao grupo, e é descartado porque não tem o perfil? Que perfil é esse que aceita pagar mais de 6 milhões por Alex Teixeira e rejeita um jogador útil por zero? É surreal, torcedor. É revoltante. O técnico identifica uma necessidade, indica um nome e o departamento de futebol simplesmente ignora. E aí querem cobrar resultado em campo, querem que o Diniz transforme água em vinho? Não dá, né? Tem coisa errada demais acontecendo, e a cada nova informação que surge a gente vai se dando conta do tamanho do buraco em que o clube se meteu. E ainda tem mais: o nome do Alan Lescano também foi colocado na mesa. Um meio-campista jovem de apenas 23 anos que atua no Argentinos Júniors e tem números expressivos. O Vasco sondou, tentou negociar, mas novamente os valores foram considerados altos. 3 gols e 4 assistências nesta temporada, 12 gols no ano anterior. Um jogador promissor com futuro que poderia render tecnicamente e até financeiramente lá na frente. Mas a história foi a mesma, não avançou. O torcedor tá cansado de desculpas. Tá cansado de ver o time penando enquanto o clube abre mão de reforçar o elenco por motivos que não se sustentam. E enquanto isso, que sobra coletiva com um discurso bonito, dirigente dizendo que acredita, técnico falando que o time luta, que vai dar certo. Mas a realidade é uma só: o Vasco é um time fraco, com um elenco fraco, sem perspectiva e afundado em decisões malucas. E como se não bastasse tudo isso, ainda surgiu um pedido de impeachment. É isso mesmo que você ouviu. O ex-jogador Edmundo, que já esteve próximo da atual gestão, foi a público pedir o afastamento do presidente Pedrinho. Acusação: administração temerária. E entre os motivos citados, ele apontou exatamente esses contratos absurdos com Alex Teixeira Souza e Thiago Mendes. Segundo ele, não faz o menor sentido pagar salários altos para jogadores que não entregam e ainda aceitar imposições de empresários para renovar com outros atletas. A coisa tá tão feia que até quem era aliado da diretoria agora pede a saída do presidente. E quando a gente escuta tudo isso, começa a entender o porquê das coisas não andarem. O futebol do Vasco hoje é gerido por pessoas que parecem não entender o tamanho do clube. Que se deixam levar por vaidade, por interesses pessoais, por relações de bastidores. E quem paga o preço é o torcedor, que segue acreditando, sofrendo e vendo o time se arrastar em campo sem reforço, sem reação, sem direção. E o mais triste de tudo isso, torcedor vascaíno, é perceber que a crise do Vasco da Gama vai muito além do campo. O buraco é institucional. É um problema estrutural. Um clube gigante como o Vasco, com história, com tradição, com uma das maiores torcidas do país, sendo comandado por pessoas que não demonstram ter a menor noção do que é gerir futebol de verdade. E isso não é só incompetência, não. Já ultrapassou essa linha faz tempo. O que a gente tá vendo hoje no Vasco é negligência, despreparo, é um clube sendo gerido de forma amadora dentro de um cenário cada vez mais profissionalizado. Enquanto outros clubes investem em departamentos de scout sérios, análise de desempenho, gestão de elenco, o Vasco continua tomando decisão no grito, na emoção ou pior, por conveniência política. O técnico pede um nome, a diretoria recusa. O clube não tem dinheiro, mas fecha contratos de milhões com jogadores que mal entram em campo. Empresário dita regra, jogador chega por imposição e técnico não tem autonomia. E ainda querem que o time jogue bem, que os resultados venham, que a torcida tenha paciência. Paciência essa que, convenhamos, já passou do limite. E o que mais dói é saber que o torcedor vascaíno continua sendo o maior patrimônio desse clube. É ele que empurra o time, que lota estádio mesmo quando o momento é péssimo, que consome, que compra camisa, que canta o jogo inteiro mesmo tomando goleada. E o que ele recebe em troca? Um elenco mal montado, um futebol pobre e uma gestão que parece fazer questão de contrariar a razão. O torcedor do Vasco merece muito mais do que isso. Merece respeito. Merece um clube transparente, organizado, competitivo. E não essa bagunça que virou o departamento de futebol. Vamos voltar ao jogo contra o Del Valle, porque ele é o retrato fiel do que é o Vasco hoje. Um time sem criatividade, que não consegue reagir, que sofre com a falta de opções. O treinador olha para o banco e encontra jogadores que não mudam absolutamente nada. E isso não é culpa do Diniz, não. Ele tem responsabilidade, claro. Mas o maior problema é estrutural.
É ele não ter em mãos peças minimamente capazes de executar o que ele pede. E é isso que revolta. Porque o Vasco teve oportunidades de se reforçar. Teve nomes interessantes colocados na mesa. Teve jogador pedindo para vir. E o que a diretoria fez disse não tem perfil. Que perfil é esse que prioriza jogadores caros sem entrega e rejeita atletas experientes que poderiam resolver e o pior enquanto o time sofre por falta de reforços surgem denúncias como a que envolve a renovação de Léo Jardim. Segundo Edmundo, a diretoria só conseguiu renovar com o goleiro porque aceitou contratar Thiago Mendes. Ou seja, o Vasco aceitou pagar R$1 milhão por mês para um volante de 33 anos que nem pronto está para jogar apenas para agradar um empresário. Isso é gestão temerária, isso é inadmissível num clube que vive dizendo que não tem dinheiro. O torcedor escuta isso e se sente feito de palhaço. E não para por aí. Felipe Coutinho voltou com pompa de ídolo de salvador da pátria e até agora não entregou absolutamente nada. Tem um dos maiores salários do elenco e no campo passa longe de justificar o investimento. Teve um único bom jogo contra o São Paulo e desde então nada. E mesmo assim o clube continua refém do status do jogador como se fosse proibido cobrar como se ele estivesse acima da crítica. Isso é uma inversão completa de valores. No Vasco de verdade quem não rende sai. Não importa o nome, não importa a história. E é esse ambiente que contamina o vestiário. Porque os jogadores não são bobos. Eles sabem quem ganha mais, quem foi trazido por quem tem moral com a diretoria. E aí começa a panelinha, começa o ruído interno, começa a falta de comprometimento. O elenco percebe que a hierarquia tá bagunçada e aí cada um joga por si. É por isso que a gente vê tanta apatia em campo, tanta falta de entrega. Porque lá dentro o ambiente tá podre. Tá desmotivado. E o torcedor sente isso. Não adianta vir com discurso pronto na coletiva dizendo que o grupo é comprometido, que luta até o fim, se o que a gente vê é um time que parece sem alma. E o Diniz está cada vez mais isolado. Ele pede reforços e não é atendido. Indica nomes e a diretoria ignora. O nome do Triverio, por exemplo, foi indicação dele. Um atacante que também atua no meio, tem mobilidade, boa finalização e estava livre no mercado. Chegaria a custo zero. E mesmo assim a diretoria barrou dizendo que o jogador não tem o perfil do clube. Isso depois de gastar milhões com jogadores sem retorno. Isso depois de trazer Souza e Alex Teixeira e pagar salários que desequilibram completamente a folha. É de se indignar. E olha que não foi só ele. O Vasco também tentou Alan Lescano, jogador do Argentino Júnior com números consistentes e idade excelente para valorização futura. Mas como o valor pedido foi alto, a negociação morreu ali mesmo. E é isso que vem se repetindo. O Vasco até tenta a sonda, pergunta, mas quando chega a hora de fechar ou não tem grana ou arruma uma desculpa qualquer. Enquanto isso as janelas vão passando, o elenco vai ficando mais fraco e o torcedor vai perdendo a esperança. E aí entra o papel da oposição, que agora parece mais disposta a agir. O pedido de impeachment feito por Edmundo não é só simbólico. Ele traz à tona uma série de irregularidades que precisam ser investigadas. A torcida quer respostas. Quer saber por que o clube paga fortunas a jogadores inativos. Quer entender como um clube que vive dizendo que está sem dinheiro gasta milhões em contratações por conveniência. E mais do que isso, quer saber quem realmente manda no Vasco. Porque do jeito que as coisas estão, parece que a diretoria é refém de empresários, de egos e de vaidades. E essa vaidade é um dos maiores problemas. Porque tem dirigente que prefere manter o próprio orgulho a reconhecer que errou. Que prefere perder jogador a dar o braço a torcer. Que prefere manter jogador ruim a admitir que fez uma má contratação. E isso só piora a situação. Enquanto houver vaidade acima do clube, o Vasco vai continuar patinando. Porque futebol é feito de decisões difíceis. É preciso saber cortar na carne, assumir erros, dar um passo atrás para depois avançar. Mas essa diretoria não parece disposta a fazer isso. E infelizmente quem sofre é o time. É o torcedor. É a história do Vasco sendo manchada por um período de má gestão atrás do outro. O torcedor olha para trás e vê um clube que revelou craques, que venceu os maiores, que foi campeão continental. E olha para hoje e vê um time acuado, sem identidade, sem força.
E o pior, sem perspectiva de mudança. Porque enquanto quem comanda não mudar de postura, o cenário vai continuar sendo o mesmo. Um clube apagado, refém dos próprios erros. Mas o que mais revolta, o que realmente tira a paciência do torcedor, é que existe sim margem para fazer melhor. Existem sim alternativas. Existem jogadores disponíveis no mercado que poderiam ajudar. Existem profissionais competentes dispostos a contribuir. Mas o Vasco insiste em repetir os mesmos erros. Em gastar mal, em não ouvir quem entende de futebol, em manter um elenco inflado com jogadores que já não têm mais o que oferecer. E o resultado disso é o que a gente tá vendo: um time que não vence, que não empolga, que não evolui. A torcida vai ao estádio, canta, apoia, mas sai sempre com a mesma frustração. A cada nova rodada, uma nova decepção. E a cada janela de transferência, a mesma ladainha: não temos dinheiro. Mas quando é para pagar salário de medalhão, aí o cofre abre. O Vasco precisa de uma reconstrução séria. Precisa de planejamento, de profissionalismo, de gente capacitada. Precisa urgentemente mudar a forma como pensa o futebol. Não dá mais para continuar sendo administrado por quem toma decisão com base em palpite, em amizade ou em conveniência. O clube precisa de gestão moderna, eficiente e transparente. Precisa de um departamento de futebol com autonomia, com critério, com gente que entenda de mercado, que saiba identificar boas oportunidades e que tenha coragem de dizer não quando for preciso. Porque senão, meu amigo, vamos continuar nessa eterna repetição de erros. Vamos continuar vendo nomes sendo oferecidos, indicações do técnico sendo ignoradas e jogadores inúteis recebendo salários milionários. E o que isso gera? Um vestiário desmotivado, uma torcida cada vez mais impaciente, um clube que se afasta cada vez mais da sua grandeza. A verdade é que o torcedor vascaíno é gigante demais para aceitar isso calado. É por isso que a pressão cresce, que os protestos aumentam, que a cobrança se intensifica. Porque quem ama cobra. E quem cobra quer ver mudança. O Vasco não pode continuar sendo um clube que aceita tudo calado. Que se curva a empresário. Que dá mais valor a um nome de empresário do que ao nome Vasco da Gama. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar. O futebol carioca amanheceu em polvorosa com um rumor que, se confirmado, promete incendiar os gramados e corações cruzmaltinos. Richarlison teria realizado exames médicos em São Januário, alimentando as expectativas de um possível acerto com o Vasco da Gama. A notícia correu como rastilho de pólvora entre torcedores e bastidores do clube, ainda que nenhuma confirmação oficial tenha sido divulgada. A possibilidade, no entanto, tem fundamento, e pode mudar o rumo do Brasileirão. O atacante da seleção brasileira, atualmente no futebol inglês, foi visto discretamente nas dependências do clube nesta semana. Fontes próximas à diretoria garantem que houve uma conversa reservada entre o jogador e membros da cúpula vascaína. E mais, Richarlison teria deixado claro seu desejo de voltar às raízes e reencontrar a alegria de jogar no Brasil, afirmando que, se a negociação se concretizar, promete muitos gols com a camisa cruzmaltina. A frase caiu como música nos ouvidos da apaixonada torcida vascaína, que já começou a fazer barulho nas redes sociais. Apesar da empolgação, o cenário ainda é de especulação. A diretoria do Vasco mantém o silêncio, o que apenas reforça o mistério e alimenta os boatos. Nos corredores de São Januário, comenta-se que há uma engenharia financeira em andamento para viabilizar o retorno do Pombo, que vê com bons olhos um período no Brasil antes da próxima Copa. Para muitos, seria um movimento estratégico tanto para o jogador, que busca retomar a boa fase, quanto para o clube, que sonha com um reforço de peso para alavancar sua campanha no campeonato. Seja por coincidência ou não, o ambiente no clube parece diferente nos últimos dias. Técnicos, dirigentes e até jogadores evitam comentar o assunto publicamente, mas os bastidores fervem. A torcida, por sua vez, já se mobiliza com hashtags e campanhas para trazer o Richarlison para a Colina. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.